lá com mais um Wernicast, o podcast da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje a gente vai receber o professor Álvaro Lima, que é o chefe do Departamento de Institucionalização de Pesquisa da Propeg. O nosso tema hoje, principal, vai ser o Pint of Science, que é um evento que discute ciência de forma informal fica até estranho, de maneira informal, e nos bares da cidade. É um evento que acontece em vários pontos do planeta e vai acontecer aqui em Mossoró. Já teve outras edições e a gente esse ano vai ter aqui também em Mossoró. A gente vai conversar com o professor Álvaro e ele vai explicar para a gente como é o Pint of Science. Seja bem-vindo, professor Álvaro. É bom dia que ele vai no ar pela manhã, mas pode dizer só oi mesmo, que ele vai ser reproduzido na internet e replicado em outros horários. Seja bem-vindo. Valeu, Bruno. Obrigado aí pelo convite, né? Então, cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Nos assistindo, né? A oportunidade de poder participar, né? Desse novo projeto, desse projeto inovador que é o Wernicast, né? Então, fico feliz em poder estar aqui conversando com você numa dessas primeiras edições, né? Que vocês estão lançando desse podcast da Werni. Sem dúvida, vai ser mais um canal de diálogo, de comunicação muito importante para a nossa universidade. E estou aqui, né, disponível para ouvir aí suas perguntas e para a gente bater esse papo aí sobre o Pint of Science, que, como você colocou muito bem, né, é um evento aí que ocorre mundialmente, né? A gente tem mais de 25 países que vão sediar, que vão ter atividades desse evento, né? E aqui no Brasil, né, a gente vai ter o evento ocorrendo de forma simultânea em 179 cidades. Mossoró, tá? É uma delas. E, além de Mossoró, a gente vai ter, né, em outras cidades que tem campus da UERN, né? A gente vai ter lá em Patu, vamos ter em Açu também, vamos ter em Natal, né? Então, assim, é um evento que a cada ano a gente vem atraindo mais público, vem levando mais gente. E, como você falou, é uma coisa interessante, importante, porque aquela discussão da academia, da ciência, né, ela sai um pouco ali dos muros das universidades, né, e chega para as pessoas, né, num bar, que é um ambiente assim informal, né, onde a gente pode estar discutindo a ciência de uma forma mais descontraída, com uma linguagem mais acessível, para que todo mundo possa se apropriar, digamos assim, um pouquinho desse tipo de conhecimento. Professor, você deu uma geralzona do Pint of Science. Me explica a origem do evento. Como é que ele surgiu? Quem é o idealizador desse evento internacional? Bom, vamos lá. Vamos fazer um pequeno resgate histórico aí do Pint of Science. Então, em 2012, né, dois médicos neurologistas, né, que, além de desenvolverem suas atividades enquanto médicos, mas também como pesquisadores, lá do Imperial College, em Londres, eles tiveram uma ideia, né, de fazer um evento que eles chamaram Meet the Research, né? Quer dizer, encontro com o pesquisador, onde eles tinham principalmente pacientes que eram atendidos por eles, que tinham Alzheimer, mal de Parkinson, e também, né, outras doenças degenerativas, como alguns tipos de esclerose. E eles resolveram levar aqueles pacientes para conhecer os laboratórios deles, né, para ver como é que funcionava, né, o que é que estava por trás ali dos medicamentos que eles utilizavam, do tratamento que eles faziam, né. Então foi uma oportunidade de levar aqueles pacientes para eles conhecerem um pouco, entender um pouco melhor sobre a condição deles e também sobre a terapêutica, digamos assim, para a patologia que os acometia. Em 2013, né, outros pesquisadores britânicos, né, tiveram essa ideia de expandir, né, de, ao invés de levar o paciente, de levar o público para dentro do laboratório, né, por que não a universidade não ir de encontro ao público, né? Então, eles tiveram a ideia de ir, né, em bares, em diversos bares lá no Reino Unido, para fazer essa estratégia de popularização da ciência. Em 2015, o Pint ele chega aqui no Brasil, foi a primeira edição que aconteceu, né? E em Mossoró, particularmente, a gente estabeleceu uma parceria aí bem forte entre a UERN, a UFESA, né? E a gente tem grupos de professores, de pesquisadores, de alunos, de professores, de alunos, de técnicos, né, que juntam forças, né, durante esse período
para que a gente possa levar um pouquinho desse conhecimento científico, né, para um ambiente mais informal. O primeiro evento que a gente estava pensando em organizar aqui em Mossoró, infelizmente, coincidiu com a época da pandemia, né? Então, o Paint ele teve ali um período que ele foi adiado por conta da pandemia e aconteceu de forma remota. Então, assim, acabou a gente não tendo aquelas atividades presenciais, né, que era o intuito, o objetivo de todo mundo, tá? Mas há 3 anos, né, ele vem acontecendo regularmente aqui em Mossoró. Ano passado, a gente fez lá no Buscapé, né, o evento aconteceu em 3 dias e foram 3 dias onde o espaço lá estava completamente lotado. E esse ano a nossa expectativa, né, que a gente possa repetir a dose, né? Então, dia 13 a 15 de maio, a gente vai estar lá no Buscapé, né? Foi uma parceria importante que nós conseguimos, né? E vamos lá juntar as 2 universidades, o UERN, o FESA, e também o público em geral, né, que está lá, né, para que a gente possa estar conversando um pouquinho sobre ciência. Como é que tá? É uma parceria da UERN com a UFESA. É o primeiro ano que é parceria com a UFESA ou já vinha sendo nos outros anos? Nos 2 últimos anos, né, esse ano, no ano passado, a gente fez essa parceria, né? Do período anterior que ia acontecer, a gente acabou tendo essa questão da pandemia que eu te falei, né? E logo depois da pandemia, a UFESA ela organizou sozinho, mas aí desde o ano passado que a gente está fazendo de forma conjunta. No ano passado, né, a coordenação foi da professora Cibele, lá da UFESA, né? E esse ano eu estou coordenando o evento, né, aqui em Mossoró, e ela está como minha vice. Então, a nossa ideia é essa, que a gente possa ficar alternando a coordenação do evento. O evento ele ocorre assim, por cidade. Então, assim, a gente não fica fechado só ao ambiente das 2 universidades, o UERN e o FESA. Então, qualquer outra instituição, outras instituições de ensino superior, particulares, o próprio IF, se quiser se juntar, né, numa próxima edição, será sempre muito bem-vindo, porque o nosso objetivo, o nosso intuito, né, é exatamente agregar o máximo de gente possível para a gente estar discutindo ciência. Professor, então, hoje, qual é o papel da UERN e da UFES? Assim, tem uma divisão de papéis ou é tudo conjunto as decisões? Na verdade, Bruno, a gente tem, né, um grupo de pessoas das 2 instituições, né? Então, vejo que não é algo que há uma vinculação institucional direta, porque em várias cidades aí, por exemplo, né, quem organiza o evento, muitas vezes são pessoas que não estão vinculadas a nenhuma universidade. Óbvio que a gente sabe que a maior parte da pesquisa que é feita no Brasil está nas universidades, né? Então, assim, hoje a gente tem essa divisão de tarefas. A gente tem pessoas da UERN, temos pessoas da UFESA, né? Na UERN a gente tem uma participação muito ativa, né? Tanto da Pró-Reitoria de Pesquisa como da Pró-Reitoria de Extensão, né? E lá na UFESA ele já tem um grupo que vem trabalhando já há algum tempo, né, na organização do PAINT. Então, eu estou como coordenador, né, mas existe todo um grupo aí ao redor, né, que a gente se reúne com uma certa periodicidade. Na verdade, assim, a gente está se reunindo desde o ano passado. Em novembro do ano passado, a gente já teve a primeira reunião, né, do PAINT Nordeste, né, onde a gente recebe as instruções que vêm do PAINT Nacional, né, e a gente começa a organizar o público local, aqui, os nossos colaboradores locais, para a gente pensar em temáticas, em palestrantes, que possam estar participando conosco nesses 3 dias de evento. Professor, a gente vai ter o evento aqui em Mossoró, vai ter em Patu, como o senhor falou, Açu e Natal. Em Natal é só o UERN ou a UFESA também participa? E Patu também, que não tem... Patu e Açu, né? Também esses outros... Não, na verdade, o que eu queria dizer é que a gente tem essas 4 cidades que têm campus da UERN que terão evento. Uhum. Como eu disse, a organização ela é feita localmente, né? Então, quem tem interesse de organizar o evento na sua cidade, né? Por exemplo, se eu quisesse organizar o PAINT em Lages, então eu me inscreveria lá, tá, e ia seguir as orientações direitinho para ver como a coisa funcionava. No caso, em Patu, a professora Camila, né, que é da UERN, ela que está coordenando o evento lá. Sim. Aqui em Mossoró, eu que estou coordenando, né, e Cibele, que é da UFES, é minha vice. Lá em Açu, se eu não me engano, é um professor do IFRN que está coordenando. E lá em Natal, assim, não sei te precisar, mas eu acredito que é um professor da UFRN, tá?
Então, assim, essas coordenações são locais, né? São locais. E aí, cada um, né, vê de acordo com a sua realidade, né, qual o bar que eles vão trabalhar, quais são as temáticas que eles vão trabalhar e também até a forma de juntar, de agregar em outras instituições. Com relação ao evento, quais são os critérios que eles utilizam para aprovar a escolha de quem vai realizar? Vocês precisam de uma aprovação. Então, como é que funciona esse processo? O Paint, né, ele tem uma organização mundial, né, que por sua vez, né, tem as organizações nacionais. Então, a gente tem uma representação do Paint no Brasil, né, e temos também essa divisão por regiões, né, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Dentro de um período lá que eles abrem para inscrições, né, você submete a proposta, você diz, eu tenho interesse em organizar o Pint of Science na minha cidade. E aí eles avaliam, né, obviamente, as questões de experiência, se eu já tenho algum tipo de experiência anterior com organização de evento, se existe ali algum tipo de viabilidade ou inviabilidade técnica para que ocorra naquela cidade, tá? E uma vez que você submete essa proposta, ela é analisada pelo Pint of Science Nacional e, sendo dado o aval, sendo dado o ok, né, você começa a ser convocado para participar dessas reuniões regionais, né, para a organização do evento, onde são passadas todas as instruções, todo o material que você vai precisar, desde como divulgar o evento, né, de como mandar o convite para os palestrantes, para patrocinadores, enfim, etc. Né? Então, existe uma coordenação, né, mundial, nacional, regional e localmente, dependendo, né, da candidatura, cada um organiza aí da melhor forma possível, mas também seguindo essas orientações do PAI, né, nacional. Professor Álvaro, por que esse nome PAIT? O que quer dizer PAIT? Explica para o nosso público. Então, o que acontece? A ideia, né, como eu falei, desde o princípio, né, quando foi criado o PAIT, era de levar, né, para um barzinho, levar para um espaço mais descontraído, essa discussão sobre ciência. E lá nos países, né, de língua britânica, né, eles utilizam esse nome pint para denominar aquele copo onde eles tomam ali o seu chopp, tomam sua cerveja. Normalmente como caneca da ciência. Exatamente. Ciência na caneca, alguma coisa assim. É por aí, tá? Então, assim, é muito comum lá no Reino Unido, né, o pessoal sai do trabalho, né, e vai pro pub lá tomar o seu pint, né, tomar o seu happy hour, né? Então, pint, né, seria essa caneca, né, de cerveja, né, ou de chopp, né? No caso, Pint of Science, porque você está misturando as duas coisas. Você vai estar ali degustando, bebendo, né, ciência, né? Você vai estar misturando, né, esses dois assuntos. Então, faz aquele trocadilho, né, mais de duas coisas que são muito prazerosas, digamos assim. Professor, vamos falar um pouquinho da programação. O senhor está à frente da programação de Mossoró. Como é que vai ser essa programação? Então, Bruno, o evento, né, como eu havia falado anteriormente, ele vai acontecer por 3 dias lá no Buscapé, né? São 3 noites, na verdade. Dia 13, dia 14 e dia 15 de maio. Né? Então, começa no dia 13, que é uma segunda-feira, e se estende, né, até o dia 15, que é uma quarta-feira. Então, assim, a ideia, né, do Pint é de trazer temas que estão, digamos assim, sendo bastante discutidos no momento, né, para a comunidade de uma forma geral. Então, a nossa comissão organizadora, né, já fez alguns encontros e a gente pensou, né, nos seguintes temas. Então, em um dos dias, a gente vai falar sobre a questão das fakes, né? E aí, quando a gente fala de fake, né, que é uma palavra que está bem atual, bem na moda, né? A gente vai falar tanto a questão das deepfakes, né, que é uma modalidade nova que vem surgindo aí com o avanço, né, da inteligência artificial. Ano passado a gente teve uma discussão no Pint sobre o ChatGPT, né, que o pessoal
vem utilizando bastante o ChatGPT e como toda nova tecnologia, né, para o bem e para o mal, né? Então, assim, tem pessoas que estão utilizando para melhorar a sua capacidade produtiva, sua capacidade de trabalho, e outras, né, que vêm substituindo o seu esforço de ler determinado assunto, de estudar sobre determinado assunto para gerar um texto lá no ChatGPT. Então, as deepfakes, né, elas têm ganhado uma repercussão maior porque a gente tem observado aí, por exemplo, vários golpes que têm sido aplicados aí com o uso dessas tecnologias mais recentes. Me chamou a atenção um caso que aconteceu na China, né, recentemente, onde um funcionário que trabalhava na parte financeira de uma grande multinacional, ele fez uma chamada de vídeo, recebeu um vídeo lá do chefe dele, né, com a voz do cara, pedindo para ele fazer uma transferência lá de um valor considerável, de alguns milhões, né, e se tratava de um golpe, né? Então ele acabou caindo num golpe, mas o negócio era tão perfeito que o cara estava vendo ali o chefe, estava ouvindo a voz dele, né, e na verdade era um golpe. Então, assim, essas deepfakes, né, vêm ganhando assim, cada vez mais notoriedade, né, porque hoje você com um áudio aí de WhatsApp, se eu pegar um áudio seu de WhatsApp, utilizando a inteligência artificial, posso clonar a sua voz e gravar o que eu quiser com a sua voz, quando na verdade se trata ali, né, de algo falso, né, de uma informação, de uma fala falsa sua, né? Então, isso, né, vem gerar uma grande preocupação, porque é um assunto atual, né? E que, como a gente estava falando aqui, uma ferramenta tecnológica que, se não utilizada de forma correta, né, pode prejudicar muita gente. Pois é, professor Álvaro, a gente está... Esse é um assunto muito sério, que tem sido tratado de uma forma muito secundária no debate público. Eu sempre me preocupo com essa questão, porque até vou participar, né, do Pint of Science esse ano, e a gente vai falar sobre democracia, né? Fake news e democracia. E a deepfake, que é muito usada no ramo do humor, ela corre o risco de ser usada para fake news, e fake news que as pessoas desavisadas vão cair como um patinho. Exatamente. É essa questão, né? Você vê, hoje a gente tem visto, por exemplo, o pessoal utilizando deepfake para, como você falou, a questão do humor, para fazer um determinado cantor, né, de um determinado gênero musical, cantar uma música ali de rock que não tem nada a ver com o estilo dele, né, com a voz dele, com a dublagem dele, etc. Tá? Mas aí, como você falou, isso aí é preocupante, né, porque a gente tem visto, né, num passado recente, né, o uso crescente aí de fake news e aí dos mais diversos tipos, né, para tentar interferir, né, no processo democrático, para interferir até mesmo em questões de saúde pública, como a gente tem visto, por exemplo, disseminação de informações falsas sobre vacinas, né, enfim. Então, assim, é um assunto que dá bastante pano para manga, né? Então, como você falou, né, você que a gente está conversando aqui também é um dos convidados, vai participar lá do evento, né, e vai estar falando exatamente, né, do impacto dessas notícias falsas, dessa desinformação, né, no nosso dia a dia. Então a gente está vivenciando, por exemplo, uma semana onde a gente está tendo aí um embate intenso aí nas redes, né, sobre a questão do X, né, do antigo Twitter, né? Então, assim, é um assunto polêmico, né, como eu falei, que dá bastante pano para manga, mas que, acima de tudo, né, como diz o próprio nome, se trata de algo falso, né, então a gente tem que combater esse tipo de desinformação. É importante que as pessoas tenham a informação correta, né, e é preocupante porque a velocidade com que a desinformação, a mentira, ela se propaga, né, é absurda. Então, as redes sociais, né, elas também um tipo de instrumento super importante, né, para a nossa contemporaneidade, né, inclusive para fazer o nosso trabalho, né, mas elas dão essa margem, né, dão vazão para esse tipo de coisa que, quando você percebe, a mentira já está solta no meio do mundo, e para você desmanchar, desfazer isso aí é difícil. É difícil mesmo, e eu acho que a universidade tem um papel muito grande. A educação, enfim, eu acho que a gente precisa ter uma cultura, um trabalho numa cultura de
no sentido de construir uma cultura de compreensão do jornalismo, de compreensão das redes sociais, porque as pessoas são muito vulneráveis a cair em informações falsas, porque elas têm preguiça de checar, dificuldade para identificar quais são os veículos confiáveis e quais não são. Porque, pronto, uma característica de um veículo confiável já dando uma palhinha aqui do que eu vou falar lá, viu? Uma característica de um veículo confiável. Quando ele erra, ele corrige a informação. Porque todo mundo está sujeito a erro, a falhar, mas você não pode ter compromisso com o erro. Então, quem tem compromisso com a informação, corrige o erro. E, além de tudo, abre espaço para o contraditório. Porque a gente está num sistema em que as redes sociais elas se tornaram uma coisa meio distópica. E elas têm contribuído, ao contrário do que a gente imaginava nos anos 2000, por exemplo, quando eu estava fazendo faculdade, que surgiu o Orkut, a gente imaginava que aquilo ali iria democratizar a informação. Quando o Twitter surgiu, já no final na segunda metade dos anos 2000, né? O Twitter é bem antigo, o meu Twitter é de 2009, que eu demorei para entrar lá. Então, assim, o Twitter é antigo, é uma rede social sobrevivente, das mais antigas. E a gente olhava e via aquilo ali, pô, aquilo vai democratizar. Só que aquilo ali virou uma bomba relógio que hoje contribui muito para a disseminação de desinformação. Então as pessoas não conseguem diferenciar. Melhorou um pouco, mas não. Acho que eu tenho a sensação, fazendo uma reflexão até científica, eu vou falar que só agora, que a tecnologia, o ser humano não estava pronto para tanta tecnologia, para tanto acesso à informação. Porque isso está sendo usado com muita má fé por muitas pessoas. Isso tem prejudicado muito as democracias. Não, sem dúvida, Bruno. Acho que essa sua reflexão aí ela é super importante. E assim, você vê, né, que também é outra discussão que está em pauta, que óbvio que não é o foco aqui da nossa conversa, né? Mas essa questão mesmo da própria regulamentação aí das big techs, aí das redes sociais, porque, né, tem vários documentários, vários filmes aí disponíveis nos streamings, né, onde você vê que hoje o que a gente tem de mais valioso, né, digamos assim, são as informações do consumidor, daquele cliente, daquele serviço, né? E você vê que uma big tech dessas aí, ela consegue perfeitamente direcionar um determinado tipo de publicidade, seja ela para um determinado perfil de consumidor, do que seja, né? Se você pesquisar lá, uma vezinha lá no seu celular ou no seu computador, um determinado produto, vai começar a aparecer todo dia um monte de propaganda daquilo ali, tá? E a mesma coisa funciona para outras questões, como você falou, até mesmo a questão da democracia, da política. Então, eles conseguem filtrar qual é o perfil daquele indivíduo e, de repente, começar a direcionar, né, um determinado tipo de publicidade para aquele eleitor que ele vê, digamos assim, que não é nem de um polo nem do outro, né? Então, aquele que pode estar susceptível a estar tendendo mais para um lado para o outro, aí ele começa a bombardear de informações aquela pessoa, né? Essa questão aí das fake news, você falou algo muito interessante. Eu faço parte aqui de alguns grupos aqui de WhatsApp, né, com pessoas também dos diversos espectros aí políticos e enfim. Mas pronto, quando você vê uma notícia que já começa lá, bomba, não sei o que, pronto, você falou da bomba, você já fica desconfiado, que você sabe que a probabilidade de ser fake news é gigante. Você já tem uma grande margem, né, digamos assim, para que não seja algo verídico. E aí também quando você começa a ver postagens de curas milagrosas, então tipo assim, tomar não sei quantos limões por dia vai lhe ajudar a se prevenir de doença tal, vai matar o vírus tal e etc. Ou o remédio X, né, que não tem nada a ver a indicação clínica daquele, começa a servir para isso, para aquilo outro, enfim. Então, assim, tipo pegar remédio para tratar um protozoário e dizer que trata uma doença viral, ou remédio de verme para doença viral, né, que a gente viu aí. Mais ou menos desse formato. Então, assim, infelizmente, é aquela coisa, você falou.
Eu fiquei até um pouco impressionado. Um dia, quando eu estava assistindo uma entrevista com um senhor, assim, já com uma certa idade, você vê que era uma pessoa que não teve, assim, tanta oportunidade de estudar. E o cara, ele falou que a verdade, né? A verdade estava ali, no celular, no WhatsApp, entendeu? Então, assim, o WhatsApp, ele começou a ser, né, a fonte, né, de informação, e aquilo ali como sendo verdade para uma boa parte das pessoas. E vem aquela questão que você falou que é fundamental, né? No jornalismo, né, pode acontecer de haverem equívocos, mas você vai ter uma retratação. Lá no WhatsApp, não. O cara espalha a mentira que ele quiser e ele não vai se retratar, nem vai pedir desculpa, e não sabe que quantas pessoas que compartilharam aquela mensagem ali, ele pode ter prejudicado de repente, porque a pessoa tomou uma determinada postura, né, por conta daquela mentira que ele espalhou, né? Então, é algo assim que é preocupante. A gente, seguindo aqui o programa, além dessa programação que vai debater, né, democracia, deepfake, fake news, só lembrando, deepfake é um instrumento maravilhoso para humor. Tem Bruno Sartori que faz isso com maestria, mas fica muito claro, ele faz até de um jeito bem mal feito, para as pessoas terem certeza que é humor. Uhum. Dá para fazer muita coisa interessante, mas não para informar, não para produzir desinformação. É uma tecnologia que você pode explorar ela de várias formas. O problema é que estão usando para desinformação, isso pode derrubar a democracia, pode derrubar a eleição. Então, a gente precisa também sempre ficar muito atento com isso aí. Mas a gente vai deixar uma pincelada aí para quem estiver assistindo e for bater um papo pro jeito. E os outros 2 dias? Vão ser 3 dias nesse caso. Exato. Quais são as programações? Pronto. Nós vamos ter um outro dia que aí a gente vai falar de algo mais leve, digamos assim. Mais leve, né? Vamos falar de 2 paixões, né, do brasileiro, que são, né, cerveja e churrasco. Né? Então, assim, como, né, a temática inicial tem tudo a ver para do fazer um Pint, evento né, num bar. já pensava nisso, né? Então, assim, a gente vai ter, né, a participação do Pezão, né, que é uma figura bem conhecida aqui, né, Meu amigo Pezão. do cenário cervejeiro, né, local. Então, ele vai estar falando um pouquinho para a gente da história da cerveja, um pouquinho também da bioquímica, né, da química, né, daquele processo de fermentação, né, para que a gente tenha aquele produto final que a gente tanto aprecia. Os diferentes tipos de cerveja, com o que eles harmonizam, né? Enfim, a gente vai ter essa temática, né, de cerveja. E ele entende de churrasco também, viu? Pronto, então deu certinho. Deu certinho que ele entende de churrasco também. Porque aí, para falar um pouquinho, na verdade, da parte científica, né, um pouco da parte de qualidade de carnes, né, de conservação de carnes, etc., a gente vai ter o professor Jamberg, né, que é lá da UFESA, também sempre colabora conosco, né, nos nossos eventos. Então, assim, é uma pessoa também bastante acessível. Então, a gente vai ter nesse dia essa discussão, né, em cima dessas 2 temáticas, da cerveja e da carne, do churrasco, né, que será, né, digamos assim, um dos pontos que a gente vai discutir. E, para finalizar, né, o 3º dia, a gente vai ter uma fala, né, sobre a questão do doping, né? E aí, sempre que a gente fala de doping, a gente pensa no doping físico, né? Que normalmente a gente associava muito com a questão do meio esportivo, né? Então, assim, no meio esportivo a gente tem uma série, né, de substâncias que são proibidas, né? Digamos assim, o seu uso por atletas, para evitar que o indivíduo ele tenha uma vantagem indevida, né, sobre os seus concorrentes, né? Mas da mesma forma que o doping físico, né, ele é super antigo, né, a gente percebe, a gente nota que há uma certa desvantagem para o controle de dopagem. É como se o controle de dopagem, embora, né, ele tenha avançado bastante... Está, né, sempre um passo atrás. Está sempre um passo atrás, porque o indivíduo ele já está pensando como é que ele vai burlar ali aquele regulamento, aquela lei, né? Mas aí a gente vai ter, né, a participação da Aliciane. Ela é enfermeira, ela é triatleta também, né? E ela vai estar falando
sobre essas questões relacionadas ao doping físico, porque é uma discussão também que está bem em pauta, pelo fato de que a gente tem observado, né, cada vez mais, né, o uso desses esteroides anabolizantes, principalmente, né, fora desse ambiente esportivo, né, de alto rendimento, de competição, né? A gente tem observado pessoas que fazem o uso, né, desses esteroides para terem um ganho de massa muscular, né, normalmente, de uma forma mais rápida, né, e fazendo menos força. É aquela coisa, né, do caminho mais fácil. E a gente sabe que esse caminho mais fácil costuma cobrar o seu preço, né? Tanto é que, recentemente, a gente teve uma resolução, né, do Conselho Federal de Medicina, onde ele restringiu o uso dessas substâncias para fins estéticos. A gente também estava observando cada vez mais, né, inclusive profissionais, né, médicos prescrevendo esses esteroides anabolizantes para a parte estética. Então, o Conselho ele proibiu, né, foi uma pressão muito grande de várias sociedades médicas, inclusive a Sociedade de Hepatologia, né, que é um dos órgãos que é mais atacado por esses esteroides, que é o fígado, né? Então, assim, houve essa pressão e hoje a gente tem essa restrição, né, mas a gente vai estar discutindo, né, essa questão do doping físico. Para além do doping físico, nós também vamos trazer para a discussão algo também que é recente, né, algo que é bastante novo, que é o que a gente chama de doping mental, ou o doping cognitivo, tá? Existem alguns medicamentos, né, que são utilizados principalmente para pessoas que têm TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que esses medicamentos eles ajudam, né, digamos assim, para aquele indivíduo que tem essa condição a conseguir focar, conseguir concentrar-se tipo melhor. Ritalina, né? Pronto, a Ritalina é um desses, né? Mas a gente tem outras medicações utilizadas para esse fim. E o que é que a gente tem observado recentemente? Cada vez mais, pessoas que não precisam utilizar a medicação, tá? Têm feito esse uso para poder tentar melhorar o seu desempenho cognitivo. Seja para fazer uma prova de concurso, né? Então, seja para fazer uma prova lá na última unidade, quando o cara está de quarta prova, quer se salvar. Então, assim, pessoas que não têm indicação, que não têm necessidade de fazer uso desse medicamento, né, têm recorrido, né, a essa prática, né, para poder melhorar, como eu falei, esse seu desempenho cognitivo. Então, por isso que a gente chama de doping mental ou doping cognitivo. Então, a gente vai ter essa discussão mostrando, né, essas duas questões, do doping físico e do doping mental. E, obviamente, como a gente vai falar dessa temática, né, a gente não pode também deixar de trazer, né, os impactos, né, o preço, né, digamos assim, que o nosso corpo cobra, né, pelo uso incorreto, o uso inadequado dessas medicações. Pois só para a gente falar as mesas, né? A mesa do primeiro dia, o tema, nome e os participantes. Eu já antecipei aqui, já disse que eu vou estar na primeira mesa. Pronto. Além Então, no primeiro dia, né, que vai ser a segunda-feira, né, Bruno, a gente vai ter a sua participação, né? Então, de antemão, já damos esse spoiler aqui pro pessoal. Vamos ter também a participação do professor Lima Júnior, né, lá da FANAT, né, que vai falar sobre a questão das deepfakes. E quem vai fazer essa mediação, né, quem vai moderar esse debate é o professor Esdras, né, que é o pró-reitor de extensão da UERN. Então, essa seria, digamos assim, a nossa primeira bancada, né? Para o segundo dia, né, a questão da cerveja e do churrasco, né, a gente vai ter o Pezão, que vai falar sobre essas questões relacionadas à cerveja, né? O Jamberg, que vai falar sobre a questão da qualidade de carne, controle de qualidade de carne. E a Aline, que é lá da UFESA, que vai falar, que vai ser a moderadora, né, que vai mediar esse debate. E para a questão do doping, né, a gente vai ter a Aliciane, né, como eu falei, que ela é enfermeira e triatleta, que vai falar da questão do doping físico. Nós temos um psiquiatra que vai falar sobre a questão do doping cognitivo, do doping mental. E a Cibele, né, que é
professora lá da UFESA que vai mediar esse debate, né? Então, assim, a gente já tem, digamos assim, a programação fechada, né? Já temos as pessoas aí que a gente pensou, né, para tá começando nesses dias. E a gente espera, né, que as pessoas, né, os nossos colegas que estão assistindo aqui essa nossa conversa possam se fazer presente, né, fazer presentes nesses 3 dias lá no Buscapé, para a gente ter essa discussão mais informal, mais descontraída, né, levando a ciência para um lugar fora do comum, né, fora do que a gente vê no dia a dia. Professor, tem já definida a programação nos outros campos, se eu teve acesso? O de Patos Ferro, a Sul, já sabe essas programações? Ou ainda não teve acesso? Bruno, como eu te falei, assim, cada organização É independente, é por cidade, né? Então, assim, a gente está à frente aqui da organização de Mossoró, né? Mas cada cidade, ela tem sua programação própria. Alguns estão já numa fase mais avançada, outros um pouco menos, mas toda a programação ela vai poder ser consultada, né, lá no Pint of Science Nacional. Então, existe um site, né, do Pint of Science Brasil, e também tem um canal no Instagram também onde as pessoas podem estar acompanhando. Como a gente já fechou, né, aqui em Mossoró a programação, a ideia é que durante esse último mês agora, né, que antecede o evento, a gente possa estar divulgando, né, em vários espaços, né, para atrair o público, né, convidar as pessoas para que se façam presentes lá no Buscapé nesses 3 dias. Sim. Professor, mais alguma coisa do Pint of Science que a gente tem deixado de abordar? Ou a gente fechou a régua aqui? Porque a gente podia falar um pouquinho do seu trabalho lá na Propeg. Não, Bruno, eu acho que basicamente, como a gente teve bastante tempo para poder, né, fazer essa discussão, essa conversa, né, acho que a gente conseguiu contemplar, né, o que a gente precisava, digamos assim, do Pint of Science, né? Então, queria mesmo só reforçar, né, o convite a todas as pessoas para que nesses 3 dias, 13, 14 e 15 de maio, né, participem conosco lá no Buscapé do evento, né, e a gente possa estar ampliando essa discussão que a gente iniciou hoje, né? Bacana, vai ser uma alegria, viu, professor? Ficou já, desde já, deixo bem claro que eu estou muito honrado de participar do evento, eu acho muito bacana a temática, discutir, no meu caso, né, discutir política, democracia, num bar é coisa que eu faço com alguma frequência, viu? Com meus amigos. Então, assim, é muito bacana e vai ser uma alegria estar lá logo na abertura. Professor, o senhor é o chefe do Departamento de Institucionalização da Propeg, de Pesquisa da Propeg. Explica um pouquinho como é que funciona esse departamento para o nosso público. Qual o papel? Bom, Bruno, é o seguinte, o Departamento de Institucionalização de Pesquisa, né, ele trabalha com, primeiro, a questão dos grupos de pesquisa. Então, assim, a gente tem, né, mais de 100 grupos de pesquisa na universidade. E aí a gente conta com o trabalho lá do Lauro, que já é um servidor, já que está na UERN há algum tempo, né, que faz esse contato com esses líderes do grupo, que é, digamos assim, a estrutura, né, que é o ponto de partida para todas as pesquisas da universidade. São os grupos de pesquisa, porque lá a gente vai ter a presença de pesquisadores, de técnicos, de alunos que desejam, que querem fazer pesquisa. Mas, assim, sempre o que nos é mais demandado, né, o que a gente é mais lembrado, né, lá no nosso setor, no departamento, são os nossos programas de iniciação científica e tecnológica, né? Então, o PIBIC, o PIBIT, o PIBIC-EM, o PIBIC-AF, né? Todos são programas que concedem, né, bolsas para os nossos alunos, né? E tem um papel muito importante porque elas fomentam, né, desde cedo, desde o estudante do ensino médio, a gente tem bolsistas de PIBIC-EM, né? Então, desde o estudante do ensino médio, né, até os nossos alunos de graduação, a gente tem a oferta dessas bolsas, né, que ajudam para que aquele aluno ele possa se engajar desde cedo na pesquisa. E uma vez, né, ele engajado na pesquisa, além da gente estar produzindo conhecimento dentro da universidade, aquele aluno também cresce enquanto aluno, né, enquanto discente, porque ele vai
se apropriando, né, de técnicas científicas, técnicas metodológicas científicas, né, que posteriormente ele pode enveredar e fazer um mestrado, fazer um doutorado e acaba retornando para a própria universidade aí para ser um futuro docente, né? Então, assim, o carro-chefe lá do nosso setor são exatamente esses programas. A gente teve alguns ganhos importantes recentemente, né, aqui dentro da UERN, né, além de um trabalho aí incessante de ampliação na quantidade dessas bolsas. Vocês devem lembrar que tão logo, né, a gente teve um reajuste nos valores das bolsas, né, por parte do CNPq, do governo federal, e a universidade ela imediatamente reajustou o valor dessas bolsas de iniciação científica. Então, desde quando o governo federal implantou, né, esse reajuste, né, já era algo cogitado, a universidade também já se preparou para que acompanhasse, fizesse a mesma coisa, né, até porque essas bolsas funcionam meio que como também uma contrapartida para essa oferta federal. Então, assim, além, né, dessa questão do reajuste do valor das bolsas, né, e também da quantidade de bolsas que vem sempre crescendo, então vale a gente destacar que ano passado, né, a gente teve a criação do PIBIT, o ERN, né, então a gente tinha uma cota de bolsas exclusivamente do CNPq, né, para projetos voltados para a parte de inovação tecnológica, né, e a universidade criou esse programa para ofertar bolsas também voltados para essa temática, que tem, né, uma relação direta, uma correlação direta, a integração entre universidade e empresa. Então, são pesquisas que normalmente são desenvolvidas dentro de algumas empresas em parceria. Então, a gente teve, né, digamos assim, esse ganho com essa criação. E agora, mais recentemente, né, a gente também teve a criação do PIBIC-AF por parte da UERN, né? A gente tinha já um programa de bolsas de ações afirmativas que eram as que eram ofertadas pelo CNPq, tá? Então, a universidade também criou o seu programa próprio para poder também ampliar, né, esse quantitativo de bolsas voltadas majoritariamente para os alunos que entraram através de qualquer tipo de ação afirmativa, né? Então, a gente tem alunos que entraram através de cotas de escolas públicas, alunos que entraram, né, nas cotas de PPI, alunos que entraram na cota de PCD, naquela cláusula também de regionalização. Então, qualquer aluno que entrou através de ação afirmativa, ele pode ser bolsista, né, desse programa que é o PIBIC-AF. E aí agora, nesse ano, né, de 2024, pela primeira vez a gente teve uma publicação de um edital voltado exclusivamente para o PIBIC-AF, né? Então, mostra, né, que a universidade ela está cada vez mais preocupada, né? Embora a gente saiba que a UERN ela já tem essa característica própria, né, de ser uma universidade socialmente referenciada, mas de dar as condições, né, necessárias para que esse aluno ele possa permanecer, possa ficar na universidade, em especial enveredando aí pela pesquisa. Muita coisa, viu? Muita coisa aí à frente de grupos de trabalho. Professor, hoje, em termos de números, hoje quantos grupos de pesquisa tem na UERN? Sabe de cabeça? Sei que é complicado. Bruno, muito grupo. São 108, se eu não estiver enganado, tá? Mas até o que eu me recordo aqui da última vez eram 108 grupos. Explica para o nosso público, que não necessariamente é o público acadêmico, o que é um grupo de pesquisa, como ele funciona. Então, um grupo de pesquisa, como diz o próprio nome, é um aglomerado, um conjunto de pessoas que resolvem pesquisar sobre uma temática em comum. Então, assim, tem um tema que eu acho interessante, né? E como eu acho, também existem outros colegas que também gostam de pesquisar naquela temática. Então, um grupo de pesquisa, ele agrega, né, pesquisadores, e aí quando eu falo de pesquisadores, eu estou falando de professores, de técnicos e também de discentes, né, de alunos, que resolvem estudar sobre um determinado tema, tá? Então, se você, vamos supor, a gente falou aqui, por exemplo, democracia. Eu gosto desse tema, democracia. Só que dentro da temática democracia, eu posso ter
várias Vários ramificações, subtemas. vários subtemas, que é o que a gente chama de linhas de pesquisa. Então, assim, um grupo, né, ele tem uma temática central, e aí ele pode ter subtemas, que são essas linhas de pesquisa. Então, essas pessoas começam a estudar, começam a se reunir com uma certa periodicidade para poder estar discutindo aquele tema. E aí, né, cada projeto de pesquisa desses que a gente falou lá, que fazem parte daqueles programas, eles estão vinculados a professores que pertencem a esses grupos, né? Então, você vai produzir conhecimento, vai produzir material naquela área ali, e tudo que vai sendo discutido acaba gerando posteriormente trabalhos, publicações, né, que vão contribuir tanto para o crescimento pessoal daqueles pesquisadores, daqueles que fazem parte do grupo, mas em especial para a sociedade, né, que vão ter o retorno dessas pesquisas e a sua aplicabilidade, né, nas mais diversas áreas do conhecimento. Certo, professor. Então, é um grupo, como o nome diz, é um grupo e as pessoas se reúnem. Dá para sair muito artigo, né, de científico, sai muitos trabalhos a partir desses grupos. Sai porque, assim, inclusive, uma das condições para que você permaneça ou faça parte de um grupo é que você tem que ter publicações, né, em periódicos por um determinado período de tempo. A cada 3 anos você tem que ter algo publicado em algum periódico. Então, isso aí, de certa forma, também acaba meio que motivando, né, para que as pessoas tirem, né, aquela pesquisa ali daquele espaço ali do grupo e levem para a comunidade como um todo, para a sociedade como um todo, dando visibilidade, né, através dessas publicações. Professor, a gente falando um pouquinho do PIBIC, o PIBIC no caso, PIBIC é outro programa. Essas modalidades do PIBIC, hoje, como é que está o trabalho institucional da UERN? Porque vai além da própria UERN, né? Porque tem o PIBIC do ensino médio também. Como é que está funcionando, assim? Como é que está o atendimento aos alunos nessa área? Inclusão, aliás, dos alunos. Então, Bruno, só para a gente ter uma ideia como é que funciona, tá? A cada 2 anos, nós, né, lá no setor, submetemos uma proposta para o CNPq, né, para poder conseguir captar essas bolsas de iniciação científica, né? Então, a cada 2 anos, a gente faz um relatório enorme, gigantesco, para conseguir, digamos assim, essa cota de bolsas que vem do CNPq, né? Para além disso, a gente tem as bolsas que a própria universidade custeia, né? Então, a gente tem aí 2 fontes, né? O CNPq e a própria FUERN, né? Como fontes mantenedoras desses programas. Todo ano, né? Anualmente, a gente abre um edital para selecionar projetos, né? Então, a gente faz uma seleção de projetos de pesquisa que serão contemplados com essas bolsas, tá? Como é que é feita essa seleção? Os professores enviam esses projetos, né, para o nosso setor. Nós recebemos todos os projetos e distribuímos para avaliadores de outras instituições, são avaliadores externos, né, que avaliam questões de mérito científico mesmo daquele trabalho. Então, uma parte, né, da nota é a avaliação desse projeto, e uma outra parte da nota é o currículo do professor. Isso aí vai servir para que a gente gere uma espécie de um ranking, né, um ranqueamento, e aqueles projetos melhor avaliados, eles são contemplados com essas bolsas, tá? O docente, né, ele faz uma seleção desses bolsistas e esses alunos vão se inserir nesses projetos, né? Alguns com bolsa, outros de forma voluntária. Mas mesmo esses alunos que acabam não sendo contemplados com a bolsa, né, eles vão ter também uma valorização, né, do ponto de vista acadêmico. Então, futuramente, quando eles quiserem tentar uma prova de mestrado, de uma residência, a participação deles nesses programas conta, né, uma pontuação para eles ingressarem nesse tipo de atividade. Como você falou, né, para além das bolsas que são voltadas para os alunos de graduação, a gente tem também algumas bolsas que são destinadas para alunos de ensino médio, que aí elas fazem parte de um programa que é o PIBIC-EM, né? PIBIC-EM, né? Voltado para o ensino médio.
Então, nesse caso aí, a gente tem um professor local que normalmente nos ajuda, né, na coordenação dessas atividades e alunos de escolas de ensino médio, né, que se inserem nesses projetos de pesquisa. Então, o PIBIC-EM, ele é chamado, né, ou era chamado antigamente, de PIBIC Júnior, né, porque é aquele aluno lá, bem jovem, né, que ainda está cursando ensino médio, que ainda não sabe muitas vezes qual é o curso que vai fazer, qual é a universidade que vai cursar, mas ele já se insere na pesquisa da UERN, né, desde cedo. E aí também não deixa de ser uma forma também de atrair esses alunos para a nossa instituição aí no futuro próximo, né, que é o que a gente deseja. E é bem interessante porque você acaba divulgando a UERN no ensino, nas escolas de ensino médio, né, como o senhor bem frisou, também acaba atraindo os alunos, né, para despertar para a ciência. Quanto mais jovem começa, melhor, né? Porque vai desenvolvendo, vai ficando mais experiente, né? A partir do começo da vida. Professor, a pós-graduação hoje, né? Um balanço que o senhor faz hoje da pós-graduação da UERN, tá bem? Como é que o senhor avalia? Vamos lá. Ó, Bruno, assim, eu particularmente, né, existe lá dentro da própria pró-reitoria, né, um setor específico para pós-graduação. Então, a gente tem a diretoria de pesquisa, né, que é a qual a gente está vinculado, e a gente tem a diretoria de pós-graduação, né, que é o professor Vogel, que é o nosso diretor. Mas, assim, em termos de pós-graduação, né, vou falar, assim, pelo meu olhar lá enquanto membro da Propeg, né, como eu disse, embora eu não trabalhe lá diretamente nesse setor, mas a gente tem observado, né, um crescimento importante, né, na universidade também com relação à pós, né? Isso acaba refletindo nas pesquisas, né? São coisas que não tem como se dissociar, né? Até porque na pós-graduação, o aluno de pós-graduação, né, ele está produzindo ali pesquisas, né? E assim, o que a gente observa é que a universidade, né, ela tem constantemente ampliado tanto a questão de mestrados, de cursos de doutorado também, que era algo assim até certo ponto utópico há alguns anos atrás, né? A gente ter doutorado aqui na universidade, hoje a gente tem, se eu não me engano, 4, né? E para além disso, né, a gente tem observado também um crescimento nas residências, né, que também são uma modalidade de pós-graduação bastante procurada, principalmente para quem trabalha na área da saúde, pessoal que também da pedagogia tem a residência pedagógica. Enfim, a gente tem notado, tem observado esse crescente caminho da pós-graduação. Embora, né, a pós-graduação ela dependa muito, né, também dos incentivos federais, né, porque da CAPES principalmente, e a gente sabe que dependendo do momento, né, a coisa sopra mais ou menos favorável para que haja esse processo de expansão da pós-graduação, né? Mas assim, o que eu acho que a gente pode tirar de mais importante é que hoje a gente tem uma pós-graduação na UERN que, além de ter passado por um processo de expansão, né, ela vem se consolidando cada vez mais, né, que o mais difícil não é você chegar num determinado ponto, é você se manter ali, né? Então, assim, a gente tem observado esse movimento. E como isso reflete na pesquisa? Então, assim, como eu falei, a pós-graduação ela anda de mãos dadas com a pesquisa. Na verdade, a pós-graduação, né, ela funciona no desenvolvimento de pesquisas por alunos de mestrado, de doutorado, etc. E aí, essas pesquisas, né, muitas vezes, né, a gente tem um desdobramento, né, em várias outras pesquisas. Então, às vezes, um trabalho de um aluno, né, de doutorado, né, ele acaba se ramificando, se dividindo em vários outros trabalhos que vão pegar alunos de mestrado, alunos de graduação, né? Então, tudo isso aí contribui para que a gente tenha essa expansão desses projetos que a gente vem discutindo até aqui. Para além disso, né, com esses programas de pós funcionando, né, de forma pungente, né, a gente tem também um aumento na publicação dentro da própria universidade, né,
E além da questão do aumento quantitativo, do aumento qualitativo dessas publicações. Então, a gente começa a observar também movimentos de pesquisadores da UERN cada vez mais publicando em periódicos, em revistas, né, que tem um qualis mais alto, né, tem um impacto científico mais alto. Então, assim, a pesquisa, né, ela acaba se refletindo também na qualidade desses trabalhos que são produzidos, né, que cada vez mais a gente tem observado aí publicações nesses periódicos que têm um impacto mais alto, fator de impacto mais alto. Professor, a gente já está na fase final do programa, nos últimos minutos, então só perguntar ao senhor alguma coisa sobre a sua diretoria que eu tenho deixado de perguntar e ao do PIKE of Science que o senhor tenha lembrado agora que tinha faltado dizer. Não, Bruno, assim, eu acho que a conversa ela foi bem produtiva, acho que a gente conseguiu discutir sobre essas várias questões, essas diversas questões, né? O que eu queria mesmo falar, assim, já nesse momento que já vai se encaminhando aí para o final, né, do nosso podcast, é que qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês necessitem com relação à parte de institucionalização de pesquisa, e aí eu estou falando dos programas, né, de iniciação, estou falando dos grupos de pesquisa, dos projetos de fluxo contínuo também, que é um edital que a gente tem aberto, que a qualquer momento você pode estar institucionalizando seu projeto de pesquisa. Qualquer coisa que vocês necessitem, tá, podem nos procurar lá na Propeg, que nós vamos atendê-los aí da melhor forma possível. Sobre o Paint, né, reforço aqui o convite, né? Deixem já reservado aí na agenda de vocês 13, 14 e 15 de maio, né, lá no Buscapé. Quem não puder ir os 3 dias, as 3 noites, né, vá uma noite, vá 2. Tá? O importante é a gente poder estar participando desse momento de discussão científica de uma forma diferente, de uma forma descontraída, informal, né, mas que não deixa de ser, né, o que é um momento de a universidade mostrar a sua cara, né, dar a sua visibilidade para divulgar a ciência, para que a gente saia, né, dos nossos muros e chegue, né, à população como um todo, para que as pessoas saibam, né, que a gente discute um pouquinho aqui internamente. A gente conversou com o professor Álvaro Lima, abordamos temas da pesquisa, da pós-graduação, de ciência, o PIKE of Science, que vai ser realizado no Buscapé em maio. Então, agradecer, professor, pela entrevista. O ERNcast está sempre aberto para vocês da Propeg. Uma das características desse programa é casar o resgate da memória da nossa universidade e falar muito de ciência, falar muito de pesquisa. Então, esses são os principais focos do ERNcast. Então, sempre uma satisfação vir aqui, receber vocês aqui, bater um papo sobre ciências. E a você que assistiu o programa, agradecer pela audiência. A gente volta na próxima semana com mais um entrevistado. Tchau!